Fala, pessoas lindas do meu coração. Estamos aqui para um papo com convidada e hoje a gente vai ter aqui a Rô do Organize Now. A Rô é especialista em organização e hoje ela vai ter um papo com a gente assim, definitivo sobre como você consegue postar todos os dias sem muito esforço, sem muito estresse, né? Isso é uma dificuldade de muita gente. Muita gente sofre com isso porque entende, já compreendeu o quanto é importante essa frequência nas redes sociais, mas por outro lado tem muita dificuldade em produzir conteúdos ali, posts, né, relevantes todos os dias. Então eu trouxe aqui para vocês uma especialista em organização e ela vai dar dicas muito úteis, muito práticas, tá? Pra gente se organizar e tornar isso possível, tornar essa alimentação aí das redes sociais, né, diariamente algo possível, sem tanto estresse, sem tanta dificuldade, tá? Vamos lá, a Rô tá chegando aqui, deixa eu ver se já aparece ela aqui pra mim, pra eu convidar. Deixa eu ver, ainda não está aparecendo pra mim. Rô, você entrando aí, você sinaliza que eu te chamo, tá? Pra gente começar. Ah, pronto, vamos lá. A Rô chegou aqui, vamos lá então. Vou enviar o convite aí, Rô, para a gente começar aqui o nosso papo e para vocês saberem como vocês podem postar todos os dias. Oi, Rô, tudo bem? Oi, Aline, tudo bem? Tudo jóia! Coisa boa ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Tô feliz de estar aqui. Que bom! Gente, eu já acompanho o Insta da Rô já tem um tempo. E eu, assim, eu não sou a pessoa mais organizada do planeta, longe disso, mas eu gosto muito desse assunto, eu gosto de aprender sobre organização, porque eu acredito que, assim, a gente se torna mais produtiva quando a gente é mais organizada, né? Eu Sim, tenho consciência clara de que rotina, né, hábitos, assim, rotineiros, eles facilitam muito a nossa vida. Isso ficou sim. muito presente para mim quando eu tive a minha primeira filha, porque criança, ela funciona É. lindamente se você tiver rotina, né? Rotina, Bebês, principalmente, né? é, Então, assim, muito. eu descobri isso ali no primeiro aninho de vida da minha filha, e se eu já gostava do assunto, depois, então, eu passei a gostar Virou ainda fã. mais. E aí, hoje, como empreendedora, eu vejo que a organização é uma forte aliada do empreendedorismo, né? Porque Total, quando você tem organização, as coisas fluem melhor, diminui seu nível de estresse, né? Então, é, tudo funciona melhor, né? é isso E com mesmo. relação aí a postar, né? A alimentar as nossas redes sociais, criar nosso relacionamento com a audiência, não é diferente, né? Não vou. É Então, eu queria isso assim, mesmo. se É, apresenta, que eu tá já falei bom. demais, se apresenta para essa galera que está aqui. Sei que deve estar chegando gente aqui também do seu Sim. perfil, mas para quem é daqui de casa e que não te conhece ainda, se apresenta e fala um pouquinho sobre o tema que a gente vai abordar hoje. Sim, bom, primeiro queria te agradecer, assim, pelo convite, estou bastante feliz de estar aqui, a gente trocando, né, esses assuntos, porque é sempre muito bom quando existe essa troca, né, porque a organização, ela permeia toda a nossa vida, desde a nossa vida materna, né, nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, então ela está ali em todos os lugares. Eu, como profissional de organização, acabo vendo organização em tudo, né? Mas é engraçado isso, né? Eu vim do mundo corporativo até o ano passado. Eu sou da área de tecnologia, então eu trabalhava numa grande empresa, aí era gestora de tecnologia. Mas eu sempre fui uma pessoa muito organizada, e aí eu digo que a maternidade transforma, e aí eu tive essa relação muito forte com a organização, sempre teve muito presente aí na minha vida. E aí o ano passado eu resolvi fazer uma transição de carreira,
e me dedicar mais, um pouco mais de tempo para os meus filhos, né? Fazer mesmo essa transformação. E aí eu falei, por que não, né? Eu fui buscar algo que eu gostasse mesmo, de paixão, e a organização estava ali, presente ali, muito, de uma forma muito prática na minha vida. Então eu resolvi compartilhar esse assunto com outras mães. E aí hoje eu faço consultoria de organização para mães, então eu ajudo as mamães nessa organização residencial, né? Na organização do ambiente e na organização da rotina. Você estava falando anteriormente, né? O quanto que é importante as mamães terem rotina. É super importante isso, porque assim, é importante para a mãe e é importante para a criança. A rotina, ela transmite segurança, sabe? Para a criança. E aí, e para a mãe também, né? Consequentemente para a mãe. Então, assim, você sabendo o que vai acontecer, fica muito mais fácil para você agir. Agora, quando você não sabe o que vai acontecer, existe resistência, existe uma série de coisas, de barreiras mesmo, que vão fixando ali na sua vida e às vezes você nem sabe por que aquilo não está andando, né? Então eu ajudo as mamães nesse processo, tá? De entender o que precisa ser feito, de colocar as rotinas para as crianças. E agora a gente está até lançando um programa de mentoria para mães, que é uma mentoria em grupo. Porque assim, eu já tenho uma turma, a primeira turma já aconteceu nesse mês agora de outubro, e agora em novembro nós vamos lançar uma segunda turma de mentoria, que é justamente para ajudar as mamães nesse processo. E além disso, dessa questão muito personalizada ali com as mamães, eu também costumo fazer palestra para as empresas de organização e produtividade. Então, né, como eu vim desse mundo corporativo, tenho esse back-office corporativo. Legal. Conteúdo. Deu uma travadinha aqui. Tudo bem? Eu até botei o fone para ver voltou. se melhora. Para mim tava tudo bem, travando um pouco aqui. Tudo, tô ouvindo. Oi. Então, entrando um pouquinho gente, aqui no nosso tema. Legal. Entrando um pouquinho aqui no nosso tema, a questão da geração de conteúdo para quem trabalha ali com Meninas, comentem aí pra mim. Pra mim a Rô tá travando bastante. O meu tá travando também? Como é que tá aí? Comentem aqui pra mim, por favor. Tô vendo que tá travando bastante aqui. Ó, pra mim a Rô sumiu. Confirmem aí pra mim se vocês conseguem me ver e me ouvir, se só travou a Rô, ou se o meu tá travando, tá congelando também. Só me confirmem aí. Travou só o da Rô ou o meu também? Como é que tá? Vocês estão conseguindo me ouvir ou não conseguem ouvir nada? Ai, caiu. Vamos lá, vamos de novo. Convidar a Rô de novo aqui que caiu. Sim, mas vocês conseguem me ouvir direitinho? Conseguem me ver e me ouvir direitinho? Ou o meu tá travando também? O meu não, né? Só o dela, tá? Perfeito, tá. Eu até botei o fone aqui porque eu pensei que pudesse ser a minha internet, mas vamos lá, deixa ela voltar aqui. Enquanto a Rô volta aqui... Ah, pronto, tá aqui já. Deixa eu... Pronto. Convidadíssima, vamos lá. Vamos continuar, que esse papo é muito importante, meninas. Vamos lá. Já voltei, Ai, já voltei. Foi me dando Tá desespero. Falei, gente, não some não, por favor.
Mas Acho que agora tá que todo mundo me voltou. ouvindo. Eu mudei minha Sim. conexão aqui para não ter mais problema. Ai, que bom, que bom. Vamos lá então. Você estava contando Legal. pra gente, né, dessa sua jornada que você faz palestras também. Foi a última coisa que eu consegui ouvir. Que você Isso, faz palestras ali para empresas também, né, sobre isso. organização corporativa. Vamos lá então, pode É isso continuar. mesmo. E então, assim, né, falando desse mundo mais corporativo e que tem a ver com o empreendedorismo também, eu começo a ligar o tema da nossa live de hoje, que tem a ver Hum, com geração de conteúdo, né? isso, Afinal, estamos todos aqui nesse mundo digital, onde o conteúdo é o nosso cartão de visita, praticamente, né? isso, Porque é exatamente. por ali que o nosso público nos conhece, é por ali que a gente gera valor, é por ali que a gente consegue transmitir uma mensagem adequada. Então, assim, Isso, criar conexão com as criar pessoas, né? exatamente. Então, a gente precisa entender esse mundo todo para fazer a coisa funcionar adequadamente, né? Isso, exatamente. Verdade verdadeira. E aí, assim, no mundo atribulado que a gente vive, né? Tendo que equilibrar vários pratinhos, equilibrar vários chapéus ali, né? Como é que a gente faz para ser constante? Gente, não é fácil, né? Não é Né? Acho fácil. que você tem esse desafio aí, assim como eu tenho, né, Isso, Aline? isso. Eu acho que toda mulher passa por isso, sendo ela mãe ou não, né? É, Eu acho que o desafio se torna maior com a maternidade. Porque, é. assim, independente, isso é comprovado, e eu não tô aqui para discutir, né, feminismo nem nada, mas, assim, Sim, tá comprovado que a mulher, ela tem uma jornada a mais do que o homem, né? é. Normalmente, eu sei que tem muitos homens hoje, abençoados sejam esses, né, que já Sim, ajudam bastante nas responsabilidades do lar e tal, mas de uma forma geral, a mulher ainda está muito à frente, né, dessa é atividade, verdade. está com essa responsabilidade a mais, digamos assim. Então, ainda É. que a mulher não tenha ali filhos, né, ela Uhum. já tem ali uma jornada a mais que É, o homem, ou seja, ela é, trabalha fora e ela ainda tem, né, os é. cuidados ali com o lar. E É aí, uma quer dizer, sobrecarga. exatamente, quando você é empreendedora, que você tem que cuidar do seu negócio, cuidar da casa, cuidar muitas vezes dos filhos também, gente, e É, cuidar de si própria, né? Isso às é. vezes se torna insano, né? Não? Sim, Quem exatamente. nunca, né? Quem nunca teve um momento de desespero falando assim, meu Deus do Sim. céu, o que eu vou fazer? Então, se É. alguém já teve esse momento de desespero aqui, minhas lindonas que estão aqui com a gente agora, comenta eu aqui que eu quero saber que eu não tô sozinha, por Sim. favor. Tá bom? Não, Eu acho que preciso todo mundo muito já saber teve, né? disso. Acho que Aquele todo momento que você mundo. leva as mãos na cabeça e fala assim, meu Deus, É. Ou né? E então você fala por onde eu agora? começo, né? Aham, Porque exatamente. é engraçado que quando a gente está empreendendo, né? A gente, mesmo no mundo corporativo em geral, assim, no trabalho em geral, acho que a gente tem mil ideias, né? A gente tem mil ideias e às vezes não consegue colocar em prática todas essas Isso. ideias. E quando a gente está empreendendo, eu acho que esse nível de ideia, essa questão das ideias, ela potencializa mais ainda, né? Porque o negócio é seu, você sabe que só você tá lá para fazer. É. E aí, como é que você coloca essa ideia para funcionar, né? Essas Isso, ideias. se não for eu, não vai ser ninguém, né? Tipo assim, se eu não fizer, ninguém Exatamente. faz. E E aí, né? Como depende de fazer? você, né? Então, Exato. assim, eu fiz aqui uma colinha para não esquecer de nada. Ótimo. Isso é um dos princípios da organização, tá, gente? Por favor, você É, tem que ter a sua anotaçãozinha ali, seu roteirinho, né? Isso tem, vale para um papo como esse, para a gente não esquecer de nada. Vale para aquela sim, reunião, né, de trabalho ali que você quer, né, para abordar todos tudo. os tópicos importantes. Vale para as compras de supermercado, vale para tudo. Para tudo, para a vida. Vale. Anotação é para a vida. E a gente tem um monte de Não. maneiras de anotar, né? A gente pode usar. Isso. Hoje tem Olha gente que aqui. é mais. Que ótimo. Eu sou do mapa mental, ó. Sério? Ai, menina, eu não vivo sem a minha agenda. Não Não. vivo. Mas assim, para estruturar a aula ou para estruturar lives, essas coisas, eu gosto de usar mapa mental.
Ai, Mas bacana no mesmo. dia a dia eu não vivo sem meu caderno, tá? No dia a dia, eu, apesar de ser da área de, eu, né, sou muito É, tecnológica, vim da área de tecnologia, mas eu falo que eu sou analógica para essa parte das anotações de listas, essas eu, coisas. eu também. Eu sou da TI também, tá? É mesmo? Uma hora eu Olha te só, conto, uma hora eu te conto. temos As muitas coisas em meninas que comum. É. As meninas que estão aqui, que já me conhecem, sabem. Eu tenho Ai, uma que história aí no mundo legal. corporativo da tecnologia também. Depois eu Que te conto. legal, que legal. É, então, apesar disso, eu tenho, né, uma veinha ali analógica que me segue constantemente, sabe? E assim, eu acho que não importa, independente. Se você está no analógico ou no digital, funcionando para você É, o é o que importante, né? importa, entendeu? O resto, Isso, tudo bem, entendeu? verdade. O resto é resto. Funcionando, tá tudo É, certo, com certeza. né? Vamos falar um pouco de Então, planejamento, então, né? A gente está porque falando de esse é o organização. primeiro passo, né, Aline? Assim, um Hum, bom planejamento é o primeiro passo. E o planejamento, quando a gente fala de, ok, o objetivo é eu postar todos os dias, né? Eu criar uhum, conteúdo. Só que o planejamento, ele não pode ser só pensando nisso. isso. Esse planejamento, ele precisa ser mais abrangente. Porque é como a gente falou anteriormente, a gente tem 1 milhão de ideias na nossa cabeça, a gente acumula papéis, e se a gente se planejar, ok, eu vou planejar só o meu conteúdo, não vai funcionar. Não, você precisa fazer um planejamento do seu dia, da sua semana, que dirá do seu mês. Porque é Uhum, assim que as coisas funcionam. O é. planejamento, tem gente que faz planejamento só do dia. Eu aconselho fazer um planejamento no mínimo semanal. Então, você cria os dias do seu planejamento. É como se fosse um evento na sua agenda, que é o dia do seu planejamento. Eu costumo fazer isso geralmente aos domingos de manhã. Esse é o meu dia do Hum, planejamento. Tem gente que faz, né, sexta-feira à noite, que fala, olha, fechei a semana aqui, vou planejar minha próxima semana. Então, tem várias coisas. Só um minutinho, isso. Aline. Olha isso, né? Eu tenho uma Ah, interrupção aqui. Oi, Luísa, eu a tô numa melhor live. interrupção do mundo, né? Oi? Fala pro Davi, tá bom? Ai, que delícia, Tudo bem. gente. Olha Vem essa aqui falar um vozinha oi só. aqui. Que Não coisa quer falar oi? gostosa. Eu faço. Daqui a pouquinho a mamãe vai lá pra você, tá bom? Daqui a pouquinho eu já vou lá, tá bom? Que delícia. Tá bom. Ai, gente, olha, Quantos aninhos? Dois? ela Três? tem 3 aninhos. Ai, gente, que delícia! Vontade de Geralmente apertar. eles gostam de aparecer. Às vezes eles vêm aqui. Você quer vir falar oi aí? Vem aqui que Ai, ninguém tá meu te vendo. Deus, que delícia você, princesa. Ela não tá me ouvindo. Lulu, Beijo. tá bom. Coisa linda. Ai, gente, é bom demais. Uma delícia, né? Bom demais. Então, eu tava falando do planejamento, que tem... Luísa, por favor, tá bom? Daqui a pouquinho a mamãe já vai. Pede pro papai, tá bom? Ele já ele não saiu não, vai lá pedir pra ele, tá bom? Uma coisa, enquanto a Rô tá aqui dando atenção para nossa visita Ai, menina, me ilustre. desculpe. Não, Mas faz acho que todo parte. mundo aqui é mãe, né? Vida de mãe, gente, faz Vida de parte. mãe. E é uma visita ilustre, tá? Tem que ser recebida com atenção mesmo. Mas enquanto você estava falando aí, eu até fiquei pensando aqui numa coisa, Rô. Você estava falando assim sobre a importância do planejamento, sobre tirar um dia, né, para você criar ali seu planejamento. Sim. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui para as lindonas que estão aqui com a gente é o seguinte, gente, você se planejar não quer dizer uma coisa pesada, burocrática, que vai te tomar um tempão, que você tem que prever todos os mínimos detalhes. Ninguém está falando disso. A gente está falando aqui de uns 10, 15 minutinhos, né, Rô, para fazer uma Sim. listinha ali das coisas que você vai precisar
levar em consideração nessa sua semana. Sim. Ninguém tá falando de algo, né, não. absurdo. Aliás, uma coisa importante, né, falando disso, assim, tão importante quanto as coisas planejadas são as não planejadas, né, gente? Sim, Porque, na verdade. verdade, os imprevistos acontecem a todo momento, né? Isso. Aliás, a gente tem muito imprevisto no dia a dia. Mesmo se planejando, os imprevistos acontecem, né? Então, assim, tão importante quanto se planejar é você, às vezes, deixar um espacinho livre na sua agenda para os imprevistos, porque é normal, eles acontecem. E aí, voltando ao assunto do planejamento, né, que a gente precisa ali ter um planejamento semanal. Por que do planejamento semanal? Porque ele vai te dar uma clareza maior do que você tem que fazer no seu dia e na sua semana. E aí você vai ter a flexibilidade de alocar tarefas aonde elas precisam ser alocadas. Porque eventualmente pode acontecer um imprevisto de você não conseguir fazer o que você tinha planejado para fazer naquele dia. Acontece. E aí, como é que você... Sempre acontece, para todo mundo acontece. Quem é mãe, por exemplo, de repente seu filho ficou doente, você vai ter que levar ele no hospital. Né? E aqui as coisas, muda tudo. Mas aí quando você tem um planejamento semanal, você vai conseguir chegar no final do dia e vai falar, olha, qual tarefa eu fiz? Será que eu posso alocar ela para amanhã? Ah, não, amanhã eu já tenho aqui várias coisas. Então, para quando eu posso colocar? Eu posso colocar para sexta-feira? Posso colocar para o sábado? Então, quando você tem essa visão do todo, fica mais fácil de você se organizar. Verdade. E a primeira coisa que você faz ao tentar fazer esse planejamento é colocar os seus compromissos fixos. Sim. Essa é a primeira coisa. Então, tem gente que usa agenda, tem gente que usa planner, tem gente que usa celular, né? Os aplicativos, não importa onde. O importante é você ter um local fixo para fazer esse planejamento. Eu não recomendo que use somente a agenda. Eu recomendo que a agenda, ela foi feita para você ter os seus compromissos lá dentro. O que tem hora marcado para acontecer, sabe? Hora e data. Porque tem gente que costuma usar a agenda para tudo e aí é muito comum se perder. É verdade. Então, assim, eu recomendo que a agenda ela seja o seu orientador no sentido de compromissos agendados mesmo, né? Ou então um calendário onde você possa ter os seus compromissos agendados ou os seus aplicativos. O Google Calendário é ótimo, eu uso ele. Também. Ou então, e aí o seu planejamento mesmo, você faça ou num planner, ou então num caderno. Eu, de verdade, uso um caderno, tá? Eu já tentei usar vários planners e eu me adapto muito bem com caderno. Então, eu também gosto. Eu gosto do caderno, eu me organizo melhor ali. Eu posso te contar como eu faço? Claro, acho legal. Vou compartilhar aqui com vocês, então. Como é que eu faço? O meu celular, o Google Calendário, né? É para aqueles compromissos que tem data e hora, como você falou, né? Então, eu coloco ali, registro. Eu tenho uma consulta, eu tenho que levar meus filhos numa consulta, eu tenho uma reunião, né? Então, naquele dia e horário vai estar o lembretezinho lá que vai me alertar, inclusive, meia hora antes, né? Legal. Para se eu precisar me preparar, tomar alguma providência e tal. Então, ele funciona assim. Todos os dias pela manhã, eu olho a minha agenda do celular, trago para cá, para o planejamento do dia, né? Tá. Aí eu coloco ali, por exemplo, então 4h30 eu tenho ali a live com a Rô. Então eu coloco ali 4h30, live com a Rô. E coloco também as minhas outras atividades que eu tenho, né? Legal. Ontem eu já alimentei aqui várias atividades que eu tinha para hoje. Inclusive aqui, por exemplo, para daqui para o início do mês que vem, já tem atividade minha marcada aqui na agenda. Por quê? Porque eu já quero fazer isso tal mês, mas não é uma coisa que exige data e horário, né, fixos. Então eu coloco ali, tipo, daqui um mês eu quero olhar esse assunto de novo. Então eu já boto ali a observaçãozinha e tudo mais. Na verdade, isso aqui é até do dia 2 de novembro, ó. Legal. Já tá anotado lá que no dia 2 de novembro eu vou visitar esse assunto de novo e vou tomar alguma ação.
Enfim, então, aí todo dia de manhã eu complemento com as outras atividades que eu identifiquei, né, que hoje eu vou Aham, precisar sim. realizar. Então, eu acabo usando a agenda, uso Aham, o celular para aqueles compromissos com data e hora, e sim. para o caderno eu utilizo para aquelas anotações. Por exemplo, vou ter uma reunião. Durante a reunião eu faço as minhas anotações. Aí eu transcrevo aqui no caderno, né? Legal. Porque Uhum, depois eu tenho uma memória daquela reunião que foi discutido, o que, que eu sim, preciso providenciar. Normalmente no sim, final da reunião já desdobro aquilo ali, né, em ações e já trago isso para a agenda. Então, sim, assim, eu acabo usando essas três sim, ferramentas, né, sim. para facilitar e cada coisa tem seu lugar, Sim, cada né? coisa tem Então, seu lugar. É. Eu acho que exatamente. esse é o ponto importante, sabe? Que as pessoas elas se confundem nessa hora do planejamento e querem fazer tudo em um lugar só. E aí Verdade. acaba se perdendo tudo isso, sabe? Não usar as ferramentas certas é um problema. Então, quando você destina, né, o seu caderno é para isso, a sua agenda é para isso, o seu aplicativo é para isso, você começa a separar as coisas. É como se você, na organização, a gente usa muito a questão da categorização. Né? E a É, categorização, ela serve para tudo. Ela serve para o seu armário, mas ela serve também para organizar suas ideias, para organizar os seus compromissos, entendeu? Então, esse planejamento, ele funciona dessa forma. Eu faço mais ou menos como você, eu uso também o Google Calendário, uso um caderno como um planner, é como se fosse um planner mesmo. Antes eu tinha um planner, mas antes, ó, é um caderno mesmo que eu vou dividindo aqui as colunas. E eu também tenho um caderno que eu chamo de Commonplace Book, que é um caderno de anotações e de ideias. Então, numa reunião, hum. numa aula, às vezes eu estou assistindo uma live aqui, vem uma ideia legal, onde que eu anoto? Nesse caderno, que é como se Gente, eu fosse uma faço caixa de isso até com entrada. série. Eu faço isso até com série de Isso TV, também, sabia? é. Séries que tem assunto de empreendedorismo. Eu levo meu caderno para Sim, assistir. é Eu, meu ótimo. caderno e a Netflix. É isso aí, é ótimo. É porque, na verdade, a gente tem que criar as nossas caixas de entradas, né? Quando a gente Sim, está falando dessa questão da organização, como é que eu organizo minhas ideias? Porque para criar conteúdo, eu tenho que ter ideia. Em algum isso, momento, eu tenho que ter ideia. E essas ideias nascem da onde? Do seu dia a dia. É o seu dia a isso. dia que produz as ideias. Obviamente que Verdade. você pode ter uma coisa mais estruturada, sim, mas as melhores ideias nascem no contexto do seu dia. E onde é que você Verdade. coloca isso? E às vezes você tem um monte de ideia naquele dia, né? Mas você não vai colocar tudo. Você vai distribuir, às vezes você tem que pensar melhor sobre o assunto. Então é nesse, né? No meu caso aqui, eu tenho o meu caderninho de anotações, você também tem o seu. Tem gente que prefere usar um bloco de notas do celular. Tem gente que. Uma outra ferramenta que eu uso bastante é o OneNote. Tem gente que Hum, usa o Evernote. Eu gosto do OneNote, que acaba sincronizando ali com o celular também, né? Então tem no computador e no uhum. celular. E aí isso facilita muito meu dia, sabe? Porque eu vou anotando essas coisas. Você falou Ótimo. uma palavra-chave aí, facilita. E uma coisa que eu percebi nessa minha jornada, né, de Uhum. organização, é que a organização ela tem que ser um facilitador, né? Ela não Sim. pode complicar a vida da gente, porque senão Pelo você contrário. começa a fazer e daqui a pouco você já abandonou de novo, porque ela é só mais uma coisa que você tem que fazer, Sim, né? Então, muito exatamente. importante a gente lembrar disso. É isso Agora aí. sim, vamos pensar o seguinte, então. Pensando em conteúdo, Rô, o que Isso. que a gente pode usar, né, para facilitar aí a organização desse conteúdo, então, para que a gente consiga, né, ter essa produtividade ali, Sim. postar todos os dias com uma regularidade bacana. Vamos lá. Sim. Então vamos lá. Uma vez que a gente fez um planejamento, seu planejamento semanal, por exemplo, o interessante é a gente determinar pelo menos um dia para geração de conteúdo, tá? Já estou fazendo certo, gente. Estou fazendo certo. Pelo menos um dia. Às vezes você não consegue, né? Às vezes você Isso. precisa dividir isso em mais dias, tal. Como eu costumo fazer?
eu determino um dia para geração do meu conteúdo semanal. Eu faço conteúdo semanal. Tem gente que Eu consegue também. fazer aí mensal e tudo mais. Gente, ainda não tô nesse nível. É, Mas, assim, eu acho que até é possível se a gente. Eu tenho. O que que eu faço? Eu uso uma planilha Excel para fazer o calendário editorial, para fazer o meu calendário de postagens, tá? certo. Então, nesse planejamento, você vai determinar um dia que você vai alimentar o seu calendário. Antes disso, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. É importante ter um calendário editorial, um calendário de Ah, sim, postagens, sim, né? verdade. Isso, inclusive, foi uma coisa que eu demorei, gente, para adotar. O que que é um calendário editorial, tá, gente? Só vou deixar a Rô Isso, explicar para vocês. mas Explica para acho as legal pessoas você primeiro o que falar. que é um calendário, depois eu vou falar para vocês da minha experiência com ele. Mas vai lá, Rô. Tá bom. Então, na verdade, um calendário editorial é onde você define as suas linhas de conteúdo, as suas linhas de postagem, que vai depender muito do seu público, né? Do tipo de Sim, público que. vamos lá. Travou aqui para mim, para vocês também. Me contem aí. Ai, ai, ai. Ah, voltou. Pra mim travou, Rô. Não tô conseguindo te ouvir. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aí. Vamos lá, gente. Sim, a Camila falando que preciso muito organizar minhas postagens. Enquanto a Rô, ó, vamos de novo. Vamos lá que a Rô voltou. Isso, travou, mas já tá de volta. Tá entrando aqui já. Pronto, voltou. Legal. Tá ouvindo? Ai, Tô perfeito. ouvindo. Bom, eu estava falando então do calendário, né? O calendário é Uhum, isso. E aí, esse calendário, ele tem que ser de acordo com o seu público. Então, que tipo, o sim, que que você quer? Acho que requer um estudo inicial para você pensar nisso, né? Que tipo de isso, mensagem você quer passar, né? Porque não adianta a gente só ficar isso. postando frase de efeito. Sim, Não, nada, né? né? Isso é o que até pode ter lá um monte de curtida, pode gerar comentários, mas não é isso que de fato engaja. Pelo menos é dessa Isso. forma que eu acredito, tá? Não, e você tá É, certíssima, é isso mesmo. então, assim, não adianta. Então, assim, a primeira coisa é realmente gerar esse calendário, é entender o que seu público quer e dividir os assuntos. Pode ser um dia que você vai postar frase de engajamento, né? Frases prontas e tudo Aham, mais. Pode ter esse dia, mas no outro dia você precisa gerar um conteúdo, você precisa gerar um tutorial, você precisa colocar alguma coisa de entretenimento, eventualmente, né? Se for um público que isso, aceita. Então, tudo isso isso. faz parte do calendário. Acho que você tem até mais informação que eu para falar sobre isso. Eu vou contar para vocês da minha experiência, né? Eu por Uhum. muito tempo eu não tive um calendário editorial, então assim, eu ia planejando ali, eu fazia uma vez por semana, criava meus posts e tal e fazia o meu planejamento. Mas eu achava, gente, muito difícil ter ideias para os posts, entendeu? E aí, o que que aconteceu? Eu peguei e falei, não, bora lá então, eu vou adotar um calendário editorial. E aí, o meu calendário, ele é semanal. Então, assim, Legal. toda semana eu tenho mais ou menos ali uma sequência. E isso eu quero colocar para vocês, que é uma coisa que eu aprendi. Eu sou gerente de projetos, certificada, eu adoro esse assunto. E isso é uma coisa que muita gente distorce em relação ao planejamento. A pessoa acha assim, que a hora Sim. que ela fez um planejamento, ela está amarrada naquilo, né? Ela não pode Uhum. mudar, não pode ser É, diferente. E é, na verdade não é assim, isso vale para o sim. seu calendário editorial também. O planejamento, gente, ele é para nos facilitar, ele é para nos ajudar. Uhum. Mas o projeto, né? Seja esse projeto a sua agenda de postagem, ou o projeto de uma viagem, ou seja lá o que for, Uhum. o que for, ele é vivo. Os É. projetos, eles são vivos. Então, assim, o que quer dizer isso? Eles acontecem e você precisa ir ajustando o seu planejamento à Sim, medida em que eles acontecem, né? sim, Então, sim. assim, hoje eu vou elaborar, mas, poxa, eu vi um negócio que me inspirou, me deu umas ideias tão
tão legais. Aí eu posso fugir ali do meu calendário editorial? Gente, pode. Qual que é o problema? Né? Qual que é o problema? Depois ele é só uma volta. referência para você, exatamente, né? Ele exatamente. É só uma referência. Então, eu fiz isso. Então, eu tenho, tipo assim, eu tenho um dia que eu trago dúvida de seguidor. Então, eu falo lá quem foi a pessoa que perguntou, coloco a dúvida dela e tal, e faço a resposta. Outro dia, eu faço o Me Conta. O Me Conta eu pedindo a opinião da pessoa, eu quero interagir, né? Então eu provoco ali interação pelo Me Conta. E aí sempre eu trago alguma pergunta, às vezes está relacionada especificamente ali com a minha área, né? Outras vezes é relacionada com o universo das mulheres que são o meu público, né? Enfim, então eu vario ali. Outro dia eu já vou falar uma dica específica sobre o WhatsApp Marketing, que é o meu carro-chefe, né? Outra hora, na quinta-feira é o dia do TBT, então assim, eu vou ter um TBT profissional, outra hora eu vou ter um TBT pessoal, eu vou, né? Aí dá pra gente viajar nessa coisa do TBT também, trazer uma coisa diferente. Enfim, então cada dia da semana eu tenho ali a minha programação, né, do que é previsto para aquele dia. E isso já é uma coisa que por si só já me ajuda a ter ideias. Né? Então, tipo assim, o dia do Me Conta. O que eu vou perguntar para essa audiência hoje, né? Fica fácil, fácil. Eu já sei que eu preciso elaborar alguma coisa fazendo uma pergunta, né? Na verdade, então, assim, o próprio tema te direciona, né? Isso. Então, assim, quem acha que planejamento é te amarrar, gente, tá completamente enganado. Não é. Tá? Não é, e tá aqui a especialista em organização, planejamento, para falar para vocês que realmente isso aí é uma coisa que eu já desmistifiquei há muitos anos na minha vida. E, na verdade, ter um planejamento é libertador. É libertador, não é verdade? Mas vamos lá, então. Conta e o legal desse gente, calendário é que você já pode prever datas comemorativas. Verdade. Né? Você pode... datas relevantes ali para o seu negócio, datas importantes para você. Então, assim, são coisas que você vai colocar ali no calendário e aquilo já vai gerar um conteúdo para você. Isso. Então, por exemplo, no último dia 3 de outubro, foi o dia da profissional de organização. Eu já sabia que era um dia da profissional de organização. Quando eu planejei o meu conteúdo, era num sábado. Eu planejei na semana anterior. Pô, já falei, não, vou fazer um conteúdo voltado para profissional de organização, né? Então, assim, eu já sabia, já tinha a ideia do conteúdo. Então, essas datas que você coloca ali, que você pode montar aquele calendário para o ano todo já, né? Assim, deixar fixo com essas datas. Porque essas datas não vão mudar. E essas datas são as datas que você já começa a planejar o seu conteúdo com antecedência. Isso. Né? O que facilita demais o dia, sabe? Facilita a semana, facilita tudo. Então, assim, eu costumo fazer isso no próprio Excel. Então, eu tenho um Excel onde eu tenho um calendário, eu montei o calendário de todos os meses ali, e aí eu já coloquei ali as datas comemorativas, as datas que são importantes para mim, já coloquei isso para o ano todo. Legal. E aí, à medida que eu vou tendo as ideias, eu já vou colocando nos diazinhos as ideias. E eu uso o próprio Excel para colocar como... naqueles comentários que você coloca na célula do Excel. As anotações. As anotações, eu já coloco muitas vezes o texto. Legal. Porque às vezes eu tenho as ideias do que fazer e eu já tenho uns highlights dos textos. Eu tenho várias coisas assim que já vão vindo, sabe? Então, eu já coloco ali. Por quê? Às vezes, isso está planejado para daqui 2 semanas. Eu coloco aleatório. Mas já teve a ideia agora, mas já tive a ideia, já né? coloquei. E naquela semana que eu vou fazer de fato o planejamento das postagens, aí eu dou uma revisada, se faz sentido deixar ali, se faz sentido remanejar ele para uma outra semana. E aí, com isso, não me falta coisas para postar. Eu tenho coisas planejadas assim, planejadas entre aspas. Ideias colocadas no meu calendário para o mês inteiro já. Entendeu? Legal. Porque é dessa forma que eu vou fazendo. À medida que as ideias vão surgindo, que são ideias de postagem, eu já vou lá e já coloco num dia que tá livre.
E naquela semana eu dou uma avaliada, aí eu, de fato eu monto o texto, eu faço a programação e tudo mais. Entendeu? Mas Entendi. isso facilita demais. Tem gente, e eu já usei também o Trello, porque como eu também sou desse Ai, é mundo, muito né, bom. de gerenciamento de projetos, eu usava Aham. muito o Trello como ferramenta de gestão de projetos, né, Eu principalmente amo. gestão de projetos multidisciplinar, aí quando você tem equipe. Então, o Trello é uma ferramenta excelente, porque no Trello, além de Isso. você compartilhar, né, com outra pessoa, alguma coisa, Isso. você também já pode colocar o texto ali, pode até incluir Isso. hashtags, né, que já Até fica imagem, né? Se imagem, você quiser. Trello, gente, para quem não conhece, ele é uma ferramenta gratuita, inclusive. Você tem como usar sim, ele no celular e no computador. é, Compartilhando, inclusive, tudo que você faz no computador vai estar atualizado ali no seu celular. sim, E ele é uma ferramenta que trabalha com. São fileiras ali, né? Você tem um isso, quadro, o quadro é o seu tema. Então, tipo assim, é isso, o meu. É o quadro da produção de conteúdo, por exemplo. Então, lá, o isso, tema do meu quadro é a produção de conteúdo. E aí eu vou ter a fileira lá. Eu posso organizar essas fileiras da forma que eu quiser, é né? isso Então, posso mesmo, colocar ali por dia da semana, eu tiver uma fileira para cada dia da semana, e aí eu vou isso, criando os posts ali. Depois que esse post já está concluído, publicado e tal, eu vou e movo ele para uma isso, coluna que indica que ele está é, concluído, né? Que já foi é, publicado. E eu posso ir anotando as minhas ideias ali. Se eu ver uma imagem interessante, eu posso anexar essa imagem lá para eu dar uma olhada depois e me inspirar. é Enfim, é isso uma mesmo. ferramenta super prática para esse trabalho aí de criação de Sim, conteúdo, né? exatamente. Então, assim, uma vez que você se planejou, você fez ali o seu calendário editorial, né? Criou, independente da ferramenta, criou o que você vai postar em cada data. O que vai postar, não, as suas linhas, né, Uhum. editoriais. Aí chegou a hora de você trabalhar com os temas. O que você vai postar, Certo. né? Assim, essa questão de tema, eu acho que ela precisa ser muito pensada. Por quê? Porque a gente tem que levar propósito para as pessoas, né? Sim. Por que você vai postar? Porque postar por postar não adianta. Porque daí a gente fala assim, vou postar todos os dias. Mas às vezes você vai postar um negócio ali que não conecta nem com você. Eu acho que você tem que acreditar naquilo que você está postando, sabe? Acho que Isso. isso faz a diferença. Porque, assim, é legal postar todos os dias? É legal, né? Todo mundo recomenda isso, todo mundo recomenda, porque realmente Faz faz diferença, sentido, né? faz diferença e tudo mais. Mas você precisa ter conexão com as suas ideias, né? Ter um tema de valor que realmente agregue, né? Que é algo que a sua audiência quer ver ali. Então, Isso. quando você está fazendo esse planejamento editorial, é legal pensar desse jeito, né? Eu sempre penso assim, quando eu comecei meu Instagram o ano passado, que é recente, né? Eu postava 2 vezes por dia, mas eu não tinha calendário editorial, não tinha nada disso. Mas eu postava 2 vezes por dia, por quê? Porque, como é um assunto que está muito na minha veia, sabe assim? Uhum. Então, Você é aquela. vive isso, Eu né? vivo isso e era algo muito prático para mim. Então, assim, eu simplesmente fazia as minhas postagens 2 vezes por dia. Hoje em dia eu não consigo mais fazer postagem 2 vezes por dia, entendeu? Uhum. Até daria se eu me esforçasse um pouco mais, mas eu tenho outras prioridades. Então Uhum. também tem a ver com as nossas prioridades, entendeu? Isso. Quando a E gente faz isso. eu vejo que a gente vai ficando mais seletivo com o conteúdo que a gente posta também, né? Total. Tipo assim, você Isso. vai fazendo um trabalho, você quer cada vez apresentar Melhor. um trabalho melhor, você quer Sim. apresentar posts melhores que agreguem mais. É isso aí. Eu hoje, por exemplo, o post que eu postei hoje. Ele foi um post que, se eu não me engano, eu levei cerca de 2 horas e meia para construir, tá? Sim. Então, quer dizer, você para pensar assim, 2 horas e meia para produzir
um Um post, conteúdo, né? Um conteúdo, sendo que você tem ali 7 dias na semana para produzir e tal. Sim. Então, assim, a hora que você para pensar nisso, isso talvez no passado fosse impensável para mim, mas hoje eu sou cada dia mais exigente com aquilo que eu quero postar. Eu também. Eu quero que aquilo agregue muito, não é pouco. Eu quero que engaje muito, eu quero que faça a diferença para as pessoas que estão vendo, né? Exatamente. Então, isso entra muito nessa questão também. Sim. E aí, falando sobre o ponto de vista do que a Rô colocou aqui, falando sobre o ponto de vista do marketing, tá, gente? Só para vocês entenderem uma coisa em relação ao funcionamento de rede social. As redes sociais, de uma forma geral, elas estão... me fugiu a palavra aqui, mas elas estão contabilizando, não era bem essa a palavra não, mas o sentido é esse. Elas estão contabilizando tudo que a gente faz aqui dentro. Cada detalhe que você faz é contabilizado. O que isso quer dizer? Um post que você levou mais tempo e que aí tem uma pegada diferente, você olha lá, mas quase não teve curtida ou não teve muita curtida. Mas quanto tempo a pessoa ficou olhando para aquele post, está sendo contabilizado. Se a pessoa aumentou, deu zoom ali no seu post, isso está sendo contabilizado, tá? Sim. Então você tem que entender que, na verdade, cada detalhe conta, né? Então, reforçando o que a Rô falou, postar só por postar, melhor não fazer, né? Mas aqui vocês estão tendo a ajuda de uma profissional em organização para entenderem o que vocês podem fazer para tornar esse processo de postar todos os dias com qualidade algo viável, algo real aí na sua vida, né? É isso mesmo, esse é o propósito, né? E eu falo muito de propósito, porque eu acredito nisso, sabe? A gente tem que ter esse propósito. Por que eu tô fazendo isso? Isso. Né? Então, assim, e essa questão, assim, por meio da organização, você vai aos poucos entendendo o seu tempo, né? Como você falou, você levou 2 horas, às vezes eu também levo isso para fazer um conteúdo. Se for vídeo, então, né? Às vezes você tem que tratar o vídeo, então, assim, é maior. Mais ainda. Né? Você precisa contabilizar isso. E aí, talvez, separar um dia só na semana para fazer, não vai ser suficiente. Mas aí entra a questão de você dividir as suas tarefas ao longo da semana. Né? Então, assim, ok, eu tenho que postar um vídeo e o meu dia de planejamento de conteúdo vai ser, sei lá, às sextas-feiras. Então, o que eu preciso fazer antes para esse vídeo estar pronto para eu fazer a programação da postagem? Porque quando a gente faz programação de conteúdo, você não fica o dia inteiro lá, né, entrando no Instagram, fazendo post na hora e postando na hora. Pelo menos eu uso muito a ferramenta de criação do próprio Facebook. Tem, né, outras ferramentas, mas eu agendo as minhas postagens. Inclusive, Rô, isso foi até uma pergunta aqui da Camila. A Camila, ela é organizer. Ai, Camila, minha amiga, uma querida. Pois é, ela tá perguntando, né, se a gente agenda, né, para ser postado, ou se a gente entra ali todos os dias e posta manualmente. A Rô falou que ela agenda e eu também. E eu utilizo a ferramenta do próprio Facebook para isso, tá, gente? A ferramenta é gratuita, né? Lá você consegue agendar para Facebook e Instagram. Já faz um agendamento só para os dois, tá? Super prática. E isso, como a gente falou, é uma das coisas que o Facebook leva em consideração. A gente está sendo contabilizado o tempo todo. Você não está utilizando ferramentas de terceiro, né? Porque o Facebook, ele fica monitorando essas questões, né? Exatamente. E aí, assim, tá bom, você vai fazer esse planejamento, vai usar uma ferramenta e tudo mais, ou mesmo que você fosse fazer na mão. Então, para você ter um vídeo para postar, você precisa ter ele pronto. Então, antes você precisa ter gravado, você precisa ter editado, você precisa ter pensado no conteúdo do vídeo. São 3, supondo, tô aqui minimizando isso, tá? Mas supondo que sejam 3 tarefas. Essas 3 tarefas, você pode particionar isso ao longo da sua semana. Então, um dia você vai fazer o seu planejamento, no outro dia você vai gravar, no outro dia você vai editar. E aí, chegou na sexta-feira, você tá com o seu vídeo pronto.
E esse vídeo, aí entra uma questão de aproveitamento e reaproveitamento de conteúdo. Porque esse vídeo, ele é um post para a semana que vem, mas ele pode ser um post em formato de dicas ou em formato de tutorial para daqui a um mês, por exemplo. E aí você vai mudar poucas coisas ali e vai fazer muito reaproveitamento de conteúdo. Porque isso facilita muito a vida. Não sei você, Verdade. Aline, mas assim, Com eu certeza. acho que facilita você ter um conteúdo que possa ser subdividido. Porque às vezes o vídeo, ele é muito completo. De repente você faz um vídeo para o IGTV. Ele é super completo, né? Você tem mais tempo de duração. Mas o assunto que você falou ali pode te gerar 3 ou 4 conteúdos, né, de posts normais, diferentes. E aí você já vai contabilizando isso na sua planilha editorial para os outros dias da semana, né, das outras semanas, do outro mês, né, às vezes você dá um tempo a mais ali, pelo menos é isso que eu faço. Isso. Né? Não, querem ver uma dica muito prática aqui, gente, exemplificando isso que a Rô falou? Olha só. A gente está aqui numa aula, né? Isso é uma aula para vocês sobre como você produzir conteúdo para postar todos os dias, né? Esse conteúdo aqui vai para o IGTV, tá? Depois eu posso passar para a pessoa, eu não faço isso hoje eu tenho uma pessoa que faz isso para mim. Então é um editor de vídeos profissional que ele pega ali os meus vídeos e já assiste eles, corta em pedaços menores, que passem uma mensagem completa, né? Trechinhos pequenos e tal, que passem uma mensagem completa. A gente chama isso no universo do marketing de nuggetar. Então ele vai criar os nuggets para mim, né? Ele vai criar os pequenos videozinhos ali. Isso já se torna conteúdo também. Eu posso assistir esse vídeo de novo e criar um post colaborativo com a Rô. Então, eu posso fazer um post, por exemplo, resumindo o que a gente falou aqui e sendo um post colaborativo, onde eu referencio a Rô e tal, a contribuição dela para esse conteúdo e tudo mais. Aí ela já me marca lá também e tal, porque eu marquei ela aqui. Vocês estão entendendo que um conteúdo só, que é essa live aqui, virou pelo menos 3 conteúdos diferentes, né? Então, quer dizer, você precisa começar a pensar também em formas de multiplicar seu conteúdo. O mesmo trabalho que você teve uma vez, ele pode gerar vários, 3 aqui que eu dei exemplo, né? Mas muitos outros conteúdos diferentes aí para facilitar o seu trabalho. E, quer dizer, todos eles vão ser conteúdo de muito valor. Exatamente. Né? Agora, para fazer isso, né, Aline, a gente precisa ter essa ideia do planejamento. Porque senão, o que vai acontecer? Se a gente não tivesse, né, essa coisa do planejamento da organização, provavelmente essa live poderia morrer aqui. Aí você posta uma vez e nunca mais revisita ela. Ou então um conteúdo que você fez há, sei lá, 6 meses atrás, de repente você nunca mais vai revisitar, porque você nem sabe o que você postou há 6 meses atrás. Você não criou essa continuidade, esse registro do seu conteúdo. Porque quando você faz o planejamento, o calendário editorial, é um registro. É um registro do que você vai postar. E ali você pode revisitar, você vai falar, não, tá bom, o que eu fiz há 3 meses atrás? Será que eu posso aproveitar alguma coisa? Será que as pessoas questionaram aquele post e da própria pergunta do post, você fazer um novo conteúdo, né? Porque abordar isso também acontece por um outro ângulo. Exatamente. Então, eu acho que isso também é geração de conteúdo. Né? Sim, e aí certeza. É otimização e passa pelas vertentes tanto do planejamento quanto da organização, né? Sim, que é você ter essa coisa muito na mão para poder lidar com essa situação. Porque se isso está bagunçado ou se não está em lugar nenhum, que às vezes é o mais comum, né? Não está em lugar nenhum. A pessoa simplesmente posta. E aí ela não consegue ter essa visão. Porque só posta. Exatamente, exato. Ó, um insight aqui que eu já acabei de ter, depois eu quero que vocês comentem, tá? No vídeo da live, eu quero que vocês deixem lá pra gente nos comentários qual foi o insight que vocês tiveram. Um insight que eu tive agora, que foi em cima do que a Rô falou, foi o seguinte, a gente não falou que
pegar ali seu caderninho e anotar e tal. Gente, criatividade é algo treinável, tá? A gente treina a nossa mente para ser criativa. Então, o que vocês vão fazer a partir de agora? Tenha uma forma, ou no celular, ou num caderno, onde for que vocês quiserem, né? Que vocês preferirem, mas tenha uma forma ali de anotar essas ideias que vão surgir ali e comecem a exercitar de tipo assim, tô assistindo uma série, exercita, o que você pode tirar daquilo ali? Como é que você pode criar um conteúdo com aquele contexto que você está assistindo, né? Você está vendo o conteúdo de alguém, uma live de alguém, um assunto, como é que você pode pegar aquilo que nem é da sua área e trazer aquilo para sua área, construindo um conteúdo em cima daquilo? Tá? Então, isso é um exercício. Vocês podem fazer isso e criar conteúdo todos os dias, conteúdos originais, né? Porque vem da sua experiência, da sua vivência, não é da vivência de ninguém, né? É isso mesmo, E a organização, né, ela é um movimento, né? É um movimento contínuo. Sim, né? exatamente. Ok, você organizou hoje, ele vai servir como base para você organizar amanhã e você vai estar sempre organizando. A diferença é que você tem um trabalho inicial para poder tirar tudo que tem na sua mente e colocar no papel, né? Num aplicativo, no celular, em qualquer lugar. Mas depois, isso vai te gerar muitos outros benefícios. Esse trabalho inicial pode existir? Pode, porque a princípio está tudo ali, né, na sua mente. E o David Allen fala uma coisa que eu acho muito interessante, que a nossa mente, ela foi feita para ter ideias e não para acumular. Então, as nossas ideias, elas precisam estar em algum outro lugar, não pode só ficar aqui na cabeça. Isso, né? exato. Porque senão a gente não consegue organizar. Tá ali, e a nossa cabeça tem um monte de coisa, né? A gente tem, a Camila estava falando, enquanto mãe é muito difícil fazer esse tipo de planejamento, porque a rotina com os filhos consome e tudo mais. Mas a hora que você começa a colocar no papel, a hora que você começa a ter essa rotina de postagem, por exemplo, tudo fica mais fácil para você, sabe? Porque tudo é uma rotina, né? Igual você estava falando ontem, um pouquinho antes. A gente aprende e a gente coloca em prática, e a hora que todo dia você vai fazendo aquilo, isso vai virando rotina, vai virando hábito. Isso, e exato. Aí, quando se torna hábito, é igual escovar dente, né? Você não pensa você nem pensa mais. Você não pensa para escovar dente, você vai lá e escova. É a mesma coisa, entendeu? Quando você cria o hábito de você entender o que você vai postar, entender o que seu público quer, e começar a tudo que você vê transformar em conteúdo, tudo assim, né, entre aspas, mas assim, igual você estava falando, eu vou assistir uma série do Netflix, de repente pode ter um conteúdo para o meu público, você já vai com seu caderninho. Então, assim, virou um hábito para você fazer isso. Virou um hábito para você anotar, entendeu? Isso. Mas precisa começar. Acho Verdade. Né? Precisa começar, né? Porque senão não funciona. Eu gosto muito de repetir essa frase. Eu até adaptei ela. Eu falo que o feito é melhor que o perfeito, que nunca foi feito. Porque o que acontece? Mesmo. Às vezes a pessoa não faz porque, tipo assim, mas não tá bom ainda, não tô sabendo fazer também. Cara, faz primeiro. Começa. O feito já é melhor do que aquele perfeito que você não fez nunca. Exatamente. Né? Depois você vai melhorando, você não consegue melhorar nada que você não faça. Sim. Rô, nosso tempo tá terminando. Jura? Nós temos 2 minutos. Esse papo voou, gente. Voou. Nós temos 2 minutinhos. Eu queria te pedir para você falar sobre a organização do ambiente, né? Você tinha me falado como que a organização do ambiente pode influenciar, então, aí na produção de conteúdo. Sim. Assim, a organização do ambiente é tudo, né, gente? Porque, de repente, assim, você se programa para fazer algo, mas você tá com a sua cabeça lá na louça que tem que lavar, na roupa que tem que lavar, na criança que tem aula para a escola, daí não dá. Você não consegue pensar, você não consegue ser produtivo, entendeu? Verdade. Então, a partir do momento que você organiza o seu dia, organiza a sua rotina, organiza a rotina da criança, as coisas começam a se encaixar. E principalmente a gente que tem filho, eu sempre oriento as mamães a começarem a organizar essa coisa da rotina
pela rotina das crianças. Porque ela vai te orientar para a sua rotina, entendeu? Verdade. Eu tenho 2 filhos pequenos, eventualmente não, todos os dias, eu preciso acompanhá-los na aula online. Eles são pequenininhos, não entram sozinhos. Então, eu preciso estar junto com eles. E aí, eu me organizando nessa questão do ambiente e da rotina, eu consigo entender qual é o tempo que vai sobrar para eu estar aqui. Qual é o tempo que eu vou ter para gerar o meu conteúdo. O que eu vou fazer com eles no momento em que eu tô aqui, entendeu? Verdade. E aí, a questão da casa também, porque imagine assim, você vai sentar numa mesa para trabalhar e essa mesa está toda bagunçada. Como é que você vai trabalhar? Não funciona. Eu quero te convidar para a gente falar, então, profundamente sobre esse assunto da organização. Nós estamos com 14 segundos aqui para terminar. Vamos ter que fazer outra live. E eu acho, vamos ter, gente, não vai ter jeito. Vamos falar sobre esse assunto, porque eu acho que ele merece, né? Sim.